Prato predileto, meu, eu gosto de bolachas, viu? Bolachas recheadas, viu? Pra mim, maior invenção do século XX, viu? Fala, galera. Aqui Marcel Yanuki. E aqui Daniel Yazbek. Nós somos a dupla que comanda o Bolachas Recheadas. O pré-requisito para ouvir esse programa é gostar de rock, metal e do Bolsa, claro. É isso aí. Aqui, só começar o primeiro episódio, só falando mais ou menos do que a gente vai fazer. Esse podcast a gente vai comentar discografias de bandas que a gente gosta muito, né? Que a gente gosta em comum, né? Isso, que nós somos quem também, tem que falar, né? Isso. Eu sou o Marcel Yanuki, sou de Brasília, já toquei em algumas bandas daqui, The Civils, Macacones 2099, toco no NW77, bandas mais porradas assim, mas sempre fui fã de Kiss, Anthrax, Motley Crue, Megadeth, essas coisas, né? Estou nessa desde os anos 90, estou velho agora. E meu amigo, tenho a honra de dividir esse podcast com meu amigo Daniel Yazbek. Isso. E quem é o Daniel Yazbek? De onde vem o Daniel Yazbek? De onde mora o Daniel Yazbek? Explica aí. Eu? Você. Você? Não. In a long, long time ago, a faraway galaxy. O Daniel, eu vou até falar, eu conheci o Daniel Yazbek pelo primo dele, Gustavo Rosa, que é um dos pilares do metal brasiliense, o ex-vocalista do Restless. O Daniel é o ex-vocalista do Exótica, toca nos Secos e Molhados e no ótimo Ultra Signo. E a gente começou a ficar amigo pelo nosso gosto musical, principalmente da banda Kiss. Isso. E aí a gente teve essa ideia de fazer o podcast a partir de um outro podcast que eu comecei a fazer faz pouco tempo, né? Que é exclusivo do Kiss. Isso. Então a gente não vai comentar Kiss aqui. Não, Quem sabe? A princípio não. A gente pode dizer que esse podcast é um spin-off, né, meu? É isso aí, meu. Então vamos lá. A gente vai começar falando da banda, uma banda que a gente gosta em comum, gosta bastante, que é o Anthrax. E vamos falar sobre o, na minha opinião, ótimo Sounds of White Noise. Então, uma coisa assim, ótimo hoje, certo? Ele é ótimo, hoje eu gosto muito, é um dos que eu mais gosto de escutar, porém, na época, não, velho. Eu vou te contar o que aconteceu na época que saiu. Tá, vamos fazer uma dinâmica assim, a gente vai falar como que a gente conheceu esse disco e... Aliás, a gente pode falar até como a gente conheceu a banda, assim, como você tomou conhecimento. Isso, começa você então. Tá, eu tomei conhecimento da existência do Anthrax, porque um tio meu levou pra casa aquele EP I'm the Man. Caralho. E eu adorei, cara. Eu era muito novo, eu tinha uns 8, 9 anos. Foi nos anos 80 isso. Eu gostei muito, eu não parava de ouvir, ela era curtinho, né, cara? Só 6 musiquinhas. Aliás, 4 músicas, porque uma é repetida 3 vezes. E eu gostava de todas, muito, eu escutava muitas vezes. Mas eu não sabia se essa banda tinha outros discos e não fui atrás, né? Eu praticamente só ouvia Kiss nessa época. Aliás, eu tinha tudo do Kiss até então e um disco do Wasp e talvez algum do Iron Maiden, um White Snake, essas coisas mais mainstream de roqueiro bobo, sabe? Roqueiro bobo da época. Aí, anos depois, eu lembrei, eu gostava tanto desse EP, né? Falei, vou atrás dessa banda, cara. E eu comprei, o primeiro CD que eu comprei com meu dinheiro foi o Spreading the Disease, que é o segundo do Anthrax. E aí, eu pirei muito e comecei... Aí foi no ano que começou a pegar MTV lá na minha cidade, em Juiz de Fora, né? E aí começou a passar no Fúria Metal, passavam uns clipes e começou a se falar da banda. Got the Time. Got the Time, passava Madhouse. De vez em quando passava alguma coisa lá naquele programa. E
eu lembro que quando eu conheci a banda, quando eu fui atrás de alguma coisa, sei lá, de revista e tal, tava nessa época que tinha saído o Joey Belladonna e ia entrar um outro cara, ainda não se sabia quem era, né? Foi em 92 isso, que eu comprei e tal. E, então é bem antes desse disco foi o momento que eu conheci a banda. E eu virei fã, que eu conheci todos os discos, né? Até então, menos sei lá, essas raridades tipo o EP, o Attack of the Killer Bees, eu só fui conhecer séculos depois. E aquele outro que tem na época do segundo disco, Armed and Dangerous. Armed and Dangerous. Eu também só fui conhecer muito, só depois da internet, assim. Mas os oficiais, eu conheci nessa época e já estava muito fã. Então eu estava com uma expectativa alta pra caralho, assim. Agora fala de você. Eu conheci o Anthrax, assim, foi a última banda, digamos assim, do hoje, tão falado Big Four, que eu conheci. Conheci o Slayer, conheci o Metallica, claro, Metallica. Conheci bem cedo. Megadeth também bem cedo. Engraçado que Megadeth eu comecei odiando e hoje eu gosto. Aí, outra banda. Aí foi a última banda que eu conheci, foi o Anthrax. E eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a música, eu já tinha visto camisa e tal, mas foi justamente com o clipe de Got the Time. Olha só, e até para os ouvintes, a gente não combinou isso, tá? Só para as coincidências, né? Eu vi a primeira vez o clipe de Got the Time, e naquela época eu achei foda, porque assim, digamos assim, tem uma formação muito metal e punk rock, né? E aquilo ali, e, por exemplo, uma das outras minhas bandas favoritas é o Suicidal, né? Suicidal Tennis. E, então, assim, eu sempre fui muito ligado nessa, assim, digamos, nessa mistura, né? E aí, quando eu ouvi aquilo soou tão, sei lá, punk metal, assim, aquele negócio, assim. Eu achei tão... Hoje, pra ser sincero, eu não aguento mais ouvir essa música. Sempre assim, né, velho? Sempre assim. A música que apresenta a gente pra banda é aquela que a gente já joga fora logo depois, né? Pois é, mas assim, na época eu fiquei louco com aquele clipe, naquele prédio e tal, tudo mais, né? E aí, fui atrás da banda. E coincidentemente, tipo assim, a gente tá falando que começo dos anos 90, fim dos anos 80, sei lá, né? Por aí, acho que 90 mesmo, né? Era muito difícil achar disco, assim, dessas bandas, né? Não era em qualquer... Você não entrava na discoteca 2001 e achava... Você no máximo achava, sei lá, Metallica, olha lá, AC/DC. Sim, o basicão, o Kiss, né? O básico, Kiss e tipo assim, mesmo assim, né? É difícil. Aí tinha umas lojinhas aqui e o primeiro disco que eu achei foi justamente o I'm the Man. O I'm the Man. Foi justamente. E eu tenho até hoje esse I Am the Man em vinil. E eu ouvi tanto esse disco. Eu adorava a parte das músicas I'm the Man, ela censurada, aquelas gracinhas que eles faziam ao vivo e tal. E aquela parte que eles tocavam as três músicas, as duas ao vivo. As duas ao vivo e o cover do Black Sabbath. Eu assim, aquilo ali, tipo assim, pra mim era assim, sei lá, pensar que quando a molecada ouviu, sei lá, pela primeira vez ouviu Pantera, não sabia o que era isso. Pra mim, quando eu ouvia aquelas músicas, cara, eu conhecia Metallica, eu conhecia Slayer, aquilo ali era uma coisa totalmente diferente, porque era pesado e um cara cantando melódicos, cara, aqui eu fiquei louco. E aí comecei a ir atrás da banda, conhecer as coisas, e aí, se eu não me engano, já tava na transição do I Am The Man, ou do Persistence of Time, pro Attack of the Killer Bees. Certo. E aí, o Attack of the Killer Bees, eu era doido pra ouvir, mas nunca conseguia, porque a maioria dos meus amigos na época não gostou do disco. Porque não é bem um disco, né? É um EP e, tipo assim, e ele é cheio de cover, tem uns covers até do SOD, tem umas coisas que realmente, assim, só Bring the Noise mesmo que fez sucesso, assim, e mesmo assim, não é aquela grande coisa, né? Não é aquela grande coisa, mas assim, enfim. Mas estava nessa época aí. Então, voltando ao tema do programa, o Sounds of the White Noise foi... Sounds of the White Noise, né? Sound of White Noise. White Noise, porque eu escrevi... Sem o D.
A gente nunca falou assim. Aliás, isso é uma coisa pra deixar claro também, né? Cara, a gente ouve, a gente brasileiro, a gente ouve, cara, a gente nem sempre sabe direitinho como é que pronuncia o nome de uma música, como é que é o nome do disco direitinho, se tem o D, se não tem. Meu, foda-se. Acho que todo mundo que tá ouvindo tá no mesmo barco. Enfim, inclusive, um parênteses, eu tinha um amigo meu, coincidentemente chamado Daniel também, que ele tinha a melhor pronúncia pro nome da banda. A banda, pra ele, ninguém tirava da cabeça, se chamava Anti-Rex. Anti-Rex. Ai, que massa. Mas assim, e o pior é que assim, né, como você falou, nessa época ninguém tinha nem argumento para dizer que era errado. A gente não conseguia. Você vai dizer pro cara que o cara tá errado falando Gene Simons? Eu falava Jenny Simons até 1994, velho. Pois é, porque ninguém tinha acesso a um vídeo dos caras. Sim. E assim que eu tive, eu fiquei com muita vergonha. Que eu vi que ele falava Gene Simmons. Eu falei, pois é. E a minha mãe já me falava que era Gene Simmons desde quando eu era pequeno, né? E você falava, garotão... Não manja nada, né? Só eu que manjo. Pois é. Mas voltando. Então, então o Sounds of White Noise foi o primeiro disco que, assim que saiu, eu comprei. Né? E aí, eu acho que, antes da gente falar das nossas expectativas, acho que vale falar algumas informações sobre a época da banda, né? Primeira data do lançamento do disco, né? Foi 25 de maio de 93, lá. Aqui, eu, sinceramente, não faço ideia, mas... Deve ter sido um pouquinho depois, mas não... mas eu me lembro que não foi muito depois, não, porque já tinha MTV Brasil. E eu lembro que saiu logo o primeiro clipe e já tinha nas lojas. Eu acho que não deve ter sido muito demorado. Né? O primeiro clipe foi Only já ou não? Foi Only. Agora, deixa eu te falar uma coisa, para situar melhor ainda, porque hoje, essa parte, os anos 90, assim, já a gente consegue olhar de longe e lembrar, é a parte do grunge, não sei o quê. Mas viver isso, enquanto você está descobrindo bandas de heavy metal, de hard rock, pra mim foi um pesadelo. Eu odeio essa fase da música, do rock. Na época, então, cara, eu entrava em desespero, porque eu tava aprendendo a tocar guitarra, tava montando minha primeira banda, então eu gostava de ouvir um cara fazendo solo legal na guitarra, sabe? Gostava de músicas com coisas acontecendo. E o grunge era, velho, o contrário. Era os caras tocando mal pra caralho, umas musiquinhas que eram arrastadinhas e com umas melodias meio... Cara, eu achava um lixo, velho. Um lixo. Todas essas bandinhas tinha, sei lá... O Nirvana eu curtia, né? Porque o Nirvana é um negócio meio que era impossível você não gostar. Mas todo o resto, Alice in Chains, eu fazia uma força danada pra entender... pra entender porque que era tão endeusado. Sabe? Mas eu não conseguia, sei lá, Stone Temple Pilots, Pearl Jam. Mas o Alice in Chains era bem tocadinho, né? Era bem tocadinho, mas você pegava o disco, por exemplo, acho que antes de ter esse disco aqui, eu tive o segundo do Alice in Chains, que vai entrar na história. Vai entrar na nossa história aqui do Anthrax, né? Que é o Dirt. Eu botei o disco e, a primeira música eu lembro que era bacana e tal, mas tinha umas coisas no meio, umas músicas mais dessas que eu tô falando, mais arrastadas, mais cabeça, sabe? Eu achava uma bosta, cara. Muito ruim. Eu não conseguia ver nada ali que fosse melhor do que qualquer outra banda dos anos 80 de rock, ou de heavy metal, ou de hard rock, entendeu? Eu tive, assim, minha experiência foi um pouco diferente, né? Assim, eu também já tinha banda e tal, mas eu, assim, eu acho que, assim, é porque eu também morava... Eu sei se você já morava em São Paulo? Não, eu morava em Minas ainda. Né? Eu, assim, era aquela época que, assim, meus pais são separados e meu pai foi uma das primeiras pessoas que, tipo, assinou uma TV a cabo. Certo. Então ele tinha MTV. Então, era assim, eu saía da escola, tipo assim, eu tinha a chave da casa do meu pai, eu ia pra lá com um ou dois amigos com um VHS virgem por semana pra gravar tudo que ia passar. Daquela gravação de 6 horas, né? Isso, na gravação de 6 horas. Então, assim, gravava sempre o Gás Total inteiro.
Tinha um monte de banda que eu Era nunca... Gás Total, não era Fúria Metal, né? Não, Gás Total era de dia e o Fúria Metal era à noite. Fúria Metal é que tinha as melhores bandas, né? Porque as bandas de metal mesmo. Tinha os grunge também, mas assim, de dia só era o Gás Total, que era do Gastão Moreira. Ah, pode né? crer. Mas o Fúria Metal também era dele. Também. Mas é porque o Gás Total era de dia e era tipo assim, 2 horas ou 3 horas de programa a tarde inteira. Nossa, eu tinha esquecido que isso existia, velho. Sério mesmo. Era assim, então tinha muito dessas bandas, né? E assim, aí assim, eu então curti algumas coisas, curti Nirvana e tal. Até, assim, reconheço algum valor de algumas bandas, de alguns bandas e discos e tal. Só que, assim, o que me broxou nessa época foi o grunge. E, tipo, isso meio que azedou pra mim. Essa fase foi justamente o fatídico, histórico Hollywood Rock. Nossa, você sobreviveu a assistir o Hollywood Rock na televisão? Não, eu tava lá. Você foi? Eu fui no Rio. Então, assim... Eu fui no de 94. Eu fui de 94 também. Eu fui de 94 no Rio também. Mas, aí o que acontece? Cara, quando eu vi aquelas bandas tocando mal... Assim, a banda que eu mais gostei foi o L7. O L7, né? L7, né? Porque era punk rock, eu gostava dessa e eu achava que elas tocavam... Tipo assim, foi um show bacana. Mas, por exemplo, o Nirvana mesmo, ali eu parei de ouvir. Sim. Esse foi o show que passou na Globo? Foi horrível, tudo mal tocado, desafinado. O Alice in Chains mesmo, que é uma banda que hoje eu gosto, que hoje eu gosto do Alice in Chains, eu parei ali também. Porque, cara, eu achei o show chato pra caralho. Então, porque o show mostrava essas músicas do disco. Tem umas... Assim, é uma banda que eu gosto hoje, mas os primeiros discos, eu não sei, eu não acompanho tanto assim, né? Tinha as coisas muito arrastadas, assim, muito, sei lá, enfim. Aí eu meio que larguei e continuei gostando do que eu sempre gostei. Mas assim, pra gente também não se alongar muito não deixar escapar muito o fio da meada, então esse era o cenário, né? Sim, não, mas isso é importante porque como eu falei, ele tem uma interpretação da época e a de hoje, pelo menos pra mim. Isso, justamente. E na verdade, assim, o que aconteceu com a banda? Eles lançaram o Persistence of Time, que a gente vai deixar a opinião do Persistence of Time para um outro programa. Sim. O Attack of the Killer Bees, que foi, apesar de não ser um EP e tal, com sobras, com covers, foi bem sucedido por causa do cover de Bring the Noise, com o Public Enemy, né? Que foi aquela história, uma das primeiras. Não foi a primeira, né? Mas foi uma das primeiras usando de rock mesmo. E rap e tal. E nesse auge da banda, eles tocaram no aquele Clash of Titans, né? Com o Megadeth e com o Slayer. No auge, eles demitiram o Joey Belladonna. Que é uma coisa que eu nunca entendi direitinho, porque eu já vi o Scott e o Charlie descendo a lenha. Na época eles falavam mal pra caralho dele, ridicularizavam, né? Tipo, como se fosse um cara... na verdade, assim, eles ridicularizam até hoje, né? Porque, assim, pouco antes, eles tiveram que engolir a volta do Joey Belladonna pela segunda vez, porque o John Bush deu um toco neles. Porque teve aquele programa do... eu lembro do Death Metal Show, que eles estavam já com esse disco gravado, sem vocalista. E aí perguntaram pro Scott... Qual que é o melhor? O Joey Belladonna ou o John Bush? E ele falou John Bush. O cara, mas o Joey Belladonna canta que nem um passarinho. Ele a gente não precisa de um passarinho, a gente precisa de um leão. Eu lembro disso. Sacou? Eles ridicularizam até hoje. Tipo, 2 meses depois... o Joey Belladonna, nossa. Salvou o disco, né? Ele é o som do Anthrax. É foda. Eu não sei por que a gente tem essa mania de gostar dessas bandas tipo Kiss e Anthrax com esses caras presepeiros. Né? Mas então, mas o que eu não sei é que se na época, se eles tiraram o cara, se o cara pediu pra sair, porque não faz muito sentido. Isso geralmente acontece quando a banda tá por baixo, né? Pois é, justamente. E na verdade, assim, fazendo uma analogia, assim, quando o Joey Belladonna saiu, não existia o grunge ainda, assim, pelo menos não em... existiam as bandas, né, mas assim, não estava estourado. Tanto que o Alice in Chains abriu o Clash of Titans. Entendi. Lembra? Entendi, é isso mesmo. O grunge não estava
no auge. É tipo assim, assim, fazendo uma analogia, parece que eles estavam tão foda que eles acharam, velho, eu posso fazer o que eu quiser que vai dar certo. Uhum. Sacou? Só que aí, tipo assim, eles mandaram Joey Belladonna embora e aconteceu um negócio. Smells Like Teen Spirit. Puta que pariu, que ninguém previa, né? Que ninguém previa, né? Eu entendo que foi mais ou menos assim. Uhum. Sim, e aí muitos boatos, pô, o Scott Ian já falou, tipo assim, o Belladonna sempre foi, cada disco que passava ia cantando pior, o melhor que ele cantou foi o Spread the Disease, Eu e lembro que aí, eles até criticavam falaram que o Joey Belladonna cantou uma parte errada de uma música, acho que é Make Me Make Me Laugh, Laugh, que ele nunca cantou certo, né? isso, que não cantaram como eles queriam, tal, que também tem bastante história pra isso aí que É outro disco, é, mas tudo bem. mas enfim, eu também nunca entendi isso, assim, porque, assim, acho que pode ter sido isso mesmo, meio soberba, tipo assim, agora quero mudar e foda-se, vai dar certo. Uhum. E aí entra na história a banda Armored Saint, né? Isso. Que eu lembro direitinho, o Gastão, num programa daqueles lá, já era Fúria Metal mesmo, que ele mostrou um clipe de uma música que eu não gostei, que era uma música que tinha um trem, não sei se você lembra. Last Train Home. Isso, Home. que é uma Eu tenho música, esse. Eu tenho o disco é bom pra caralho, você já ouviu o Symbol of Salvation? Tenho ele. É legal pra caralho, adorava esse disco. Tem fita cassete virtual, até inclusive Entendi. Então, mas eu lembro que. E o próprio Gastão falava assim: ele é muito bom nessa banda, mas eu não sei se no Anthrax ele vai combinar e tal, né? Até assim, também, só antes da gente. Só um parênteses também, o que aconteceu. Como eu recebi a notícia da saída do Belladonna também. Isso aqui é até uma coisa legal, né? Então, assim, naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada. A gente tinha era Top Rock, Rock Brigade, pelo menos aqui. As duas revistas que comandavam, né? Eu sei que existia a revista Metal, mas aqui pra mim nunca chegou. Não, a Metal ela era mais antiga, essa época ela já tinha acabado já. Já tinha acabado, né? Uhum. Mas aqui pelo menos, enfim. E eu lembro, inclusive, bem na minha memória, assim, a Top Rock colocou naquela sessão de news. Procura-se vocalista cabeludo para cantar thrash metal. Tu tá brincando? A banda Anthrax, não sei o que, procura vocalista para substituir Joey Belladonna. Se você mande seu currículo, falando alguma coisa assim, coisa bem. Quem viveu o Top Rock sabe que tipo de gracinha que era. E assim, longe da gente, de repente tem alguém que fez o Top Rock. Não, eu conheci o César Neme. Conheci gente fina pra caramba. E eu gostava muito do tipo da iniciativa dele, de fazer. Ele fez aquela Metalhead depois também, lembra? Fez a Metalhead. Então o cara ele era bom nisso, mas só que a Top Rock ela era famosa por ser assim, não era tão séria quanto a Rock Brigade, né? Pelo menos não passava essa impressão. Eu lembro que os recortes das fotos eram hilários, velho. Eu tinha um amigo que a gente ficava só simulando a próxima edição da Top Rock. Assim, a gente pegava as fotos e recortava, tipo, tirava a orelha do cara, sabe? Colava assim numa... E era bem legal porque eles, tipo assim, eles enchiam uma linguiça. Hoje em dia eu lembro de algumas coisas, eu lembrava, cara, que encheção de linguiça. Eu lembro que tinha assim essa você eu acho que pode lembrar. Uma nova banda no pedaço, aí se formando, aí tinha assim, backstage do concerto do Guns N' Roses. Lembro. Gene Simmons, Billy Idol, Duff McKagan, e tipo assim, Gene Simmons, Kiss, Billy Idol, Duff McKagan, Guns N' Roses, Tommy Lee, Motley Crue, Vince Neil, piloto de corridas. Ele tinha saído, né? Aí, só falta um guitarrista. Aí, nossa sugestão, Cici DeVille. Assim, cara, gratuito, né? Gratuito pra caralho. Mas era legal, velho. Mas era legal, então assim, aí eu lembro que eu vi esse anúnciozinho, né? Procura-se vocalista cabeludo para lá, né? Tal. Tinha isso do cabeludo, cara? Tinha bem. Eu só não tô lembrando se eles não chamavam o vocalista de cabeludo ou se era tipo assim,
cabeludos malucos do Anthrax procuram um vocalista. Que já, na época não eram 4, né? Porque o Scott Ian já tinha tirado o cabelo dele então faz provavelmente. tempo. Verdade. Então provavelmente eles estavam procurando um vocalista cabeludo. Cabeludo, isso mesmo. E também teve uma, aí eu não lembro se foi porque eu lembro que não era tão debochado, né? Teve um boato que eles estavam cogitando colocar o Frank Bello cantando. Então, eu lembrei, você falou isso comigo outro dia, né? Uhum. E eu lembrei de uma história que fala que antes de entrar o Joey Belladonna na banda, que eles estavam pensando em fazer o Frank Bello e o Scott Ian ser os vocalistas, ia ser tipo Gene e Paul, sabe? Sei. O Scott ia cantar a voz de monstrinho e o Frank Bello ia cantar mesmo. Isso é estranho porque o Frank Bello entrou na banda meio que junto com o Belladonna, né? Né? Não, ele entrou um pouco antes, ele entrou um pouco antes, né? Mas assim, enfim, né? Assim, não sei boatos. Logo de cara os caras, caraca. Mas assim, até é uma coisa boa, porque assim, eu já vi na história do rock muito disso, como a gente vê às vezes até na vida profissional. Um cara muito bom numa coisa não pode... O cara é tão bom numa coisa que promovem ele a outra. Sim. E ainda bem, porque o Frank Bello cantando o vocal principal é uma merda, velho. Não sei se você viu... Que show que foi, cara, que ele cantou... É uma coisa recente que eu vi aí. Que botaram ele pra fazer o vocal principal. Não vi isso. Putz, eu não lembro se era cover... Não, ele cantou Room for One More. Nossa. E cantou mal pra caralho, velho. É mesmo? Muito ruim. Eu falei, velho, eu queria ficar com aquela impressão, porque no backing ele é ótimo, né? Não, pois é, porque assim, é que nem, assim, eu nem ouvi o disco todo do Jason Newsted, mas sempre achei ele um bom backing vocal e eu achei ele uma bosta cantando na música que eu ouvi. Uhum. Entendeu? Aí o Frank Bello, cara, um dos melhores backing vocals, sim, de banda que tem, só que, cara, não faça isso. Não, tipo, na verdade tem uma banda que eu gosto pra caramba que pra mim é assim sintomático, que é o Misfits, né? Uhum. Misfits ele tinha um vocalista que é o Glenn Danzig, que saiu, colocaram outro vocalista muito bom também, que era o Michael Graves, e aí saiu o Michael Graves, foi expulso na verdade, e aí o dono da banda, que era o baixista, o Jerry Only, que ficava fazendo as harmonias de vocal, né, usando aquela coisa, vou cantar agora. Cara, é uma merda. É uma merda. Eu não ouço mais a banda. É uma das bandas que eu mais gosto, mas eu não ouço mais a banda. Pra mim, a banda acabou. Por causa assim, disso. Pode chamar de trusão, de caramba. Mas, assim, pra mim, assim, justamente isso. Escolha errada. O cara é bom numa coisa, mas não pode ser bom em outra. Né? Então, ainda bem que eles resolveram continuar procurando vocalista. E aí entra, voltando ao Armored Saint, o John Bush. Sim. Às vezes a gente fala, né, que nem lá no Que Se Foda lá, que é o outro podcast, às vezes a gente fala de alguma coisa pensando que já é, tipo, como é que é? Conhecimento comum de todo mundo. Isso. Que é dele que eu tô falando. Eu nem falei o nome dele, né? Justamente. Sim. Aí eles fizeram o John Bush, também tem um parênteses, né? Ele foi cotado para ser vocalista do Metallica, né? E aí eu acho que teria dado mais certo, sabia? Sim. Se vocês já ouviram aquele cover que eles fizeram de Phantom Lord, né? Ficou bem bacana, assim, na voz dele. Que é o que seria, né? Porque ele seria vocalista do Metallica antes do primeiro, né? Antes do primeiro, né? Disco. Isso é bem legal. Né? Legal. Mas sim, bom também porque gerou outras bandas, né? Mas assim, foi cotado, então era um cara que estava, digamos assim, nunca chegou a estourar com Armored Saint, mas estava sempre, digamos ali, na boca do povo, o pessoal sabia que ele, né? E eles lançaram, você lembra quando eles lançaram esse Symbols of Salvation? Symbol of Salvation. Symbol. Ele eu acho que é de 91. 91 ou 92. Posso até olhar aqui. Eu lembro que uma vez eu li uma entrevista do baixista, né, que era o Joey Vera, inclusive anos depois também tocou no Anthrax, que ele inclusive falando que na época, assim,
obviamente eles não podiam fazer nada, né? Mas que eles tinham lançado o disco há muito pouco tempo, né? Assim, Sim. meio que cagou, né? É porque já tinha morrido o cara principal dessa banda, né? Que era É um outro o. guitarrista que inclusive compôs quase o disco inteiro, esse disco de 90 e... Deixa Isso, eu ver é o quanto... Peraí, eu já te falo, ó. 91. 91, né? Pois é. O carinha era Aí. David, não sei o que lá, esqueci o nome dele. E o produtor desse disco do Armored Saint, sabe quem é? Uhum. É o David Arden, que é o mesmo que fez o Alice in Chains e que foi produzir esse disco do Anthrax. Mas que filha da puta, né? É o mesmíssimo cara. Olha só. Carinho safado esse. Mas enfim. Aí é, o John Bush é anunciado como vocalista da banda. Sim. E aí eu acho que aí também vale agora a gente voltar na nossa experiência pessoal, Uhum. como foi com o primeiro contato, né? Posso começar? Você conheceu com o Anthrax ou com Com o esse Armored disco, com Saint? esse disco. Porque com o Anthrax a gente já falou, né? Peraí, com esse disco que você tá falando, Isso, com esse disco. o... Não, Sounds of White Noise. Ah, tá, não, pensei que era desse que a gente tinha acabado de falar agora. O meu foi com esse disco, deixa eu falar que o meu é mais antigo, então. Tá. Quando foi anunciado que era esse cara mesmo, e que eu vi esse clipe, não sei o quê, eu fui atrás desse disco. Porque eu já queria simular ali na minha cabeça como é que ia ser esse som, né? Porque eu não conhecia essa Uhum, banda. Esse Armored uhum. Saint, pra mim, não sabia nada deles. E, velho, como eu gostei tanto do disco, eu fiquei com a expectativa mais elevada ainda, né? Eu falei, nossa, agora fodeu, cara. A banda vai ficar do caralho, vai ser o melhor disco do mundo. E... E Bom, agora fala você. o navio naufragou pra você, né? Então, eu comprei esse disco, e assim, eu já tava tão fã da banda que eu comprei esse disco antes de ouvir qualquer música. O Eu não Sound tinha of visto White Noise, né? Você isso, comprou ele. o Armored Saint eu vi muitos anos depois, muitos. Uhum. Eu sabia, eu acho até que eu vi um clipe no Fúria Metal, esse clipe do Fúria Metal. Uhum. Porque eu lembro eu lembro, eu tenho imagem desse. Não, Tanto que eu acho te que era falei a música, você já sabia qual era, né? é. Não, mas se bem que eu acho que foi meio que ao vivo, cara. Não foi esse. Esse eu vi também algum tempo depois, mas acho que foi um ao vivo, cara. Certo. Mas enfim, assim, mas eu não tinha tanto contato e eu comprei, cara, sem ver nada. Então, assim, minha experiência foi, assim, tirar ele da loja, botar, abrir e começar a ver, assim, Explorar. e explorar. E, cara, eu gostei demais. Uhum. Assim, eu gostei demais. Hoje gosto de algumas músicas que eu não gostava na época, não gosto de algumas que eu gostei de cara, mas assim, eu lembro que na época a introdução desse disco, a gente já vai fazer um faixa a faixa, Uhum. mas a introdução desse disco pra mim, tipo, pra mim até hoje, assim, você não coloca esse disco, quem nunca ouviu, não coloca esse disco pra ouvir, não começa aquela bateria metralhadora, você não para entender que porra é essa. Não existe, cara. Não existe. Você não, tipo, coloca ele e começa, sei lá, a tricotar, a ler quadrinho. Você vai parar e falar, cara, que é isso? Entendeu? Pra mim, assim, na época, foi muito, muito forte. Por isso que até comparei, assim, eu comparei o Anthrax, né, com quem ouviu Pantera anos depois, né, e tal. Uhum. Mas foi, assim, foi até acho que foi o segundo baque meu que eu tive com o Anthrax, assim, que pra mim, cara, ele foi estupendo, assim, sabe? Uhum. Né? Então, deixa eu te falar da minha impressão desse começo, quando eu coloquei o disco. Pra começar, a capa já me espantou pra caralho, porque eu entendi, só de ver a capa, eu falei, estamos num território perigoso, porque isso aqui está totalmente de acordo com o que se Os anos 90. faz, nos anos Isso. 90. Essa coisinha estranha, meio cabeça, Ah, né? sim, Né, sim. um bagulho meio que você não sabe, eu não sei até hoje que tem nessa porra dessa capa. É. Você já Não, sabe na o que verdade, é? Eu não sei o que é cara, isso. não, isso você tem razão. Isso você tem razão. Porque, inclusive, assim, uma coisa que também, vendo a capa, né, vendo na loja, inclusive, porque na loja eu abri o disco na loja, Uhum. assim, pra olhar e tal, tudo mais, e me causou estranheza, porque, assim, o Anthrax, quem acompanhou a banda,
mesmo mais tarde ou desde o começo, enfim, sabe que tipo assim, eles sempre foram, digamos assim, mais irreverentes. Aquela época todo mundo de Spike, aquela coisa de preto, cara de mal, e eles de bermuda florida e tal, assim, né? Aí já me mete uma foto dos caras, tipo, tomando café, cara de merda, assim. No encarte, né? No encarte. Aí eu falei, Nossa. cara... Eu lembro que muito eu da achei isso época, estranho. velho, com aquelas lentes meio olho de peixe, né? Olho de peixe, Aquilo é muito anos 90, aquilo é capa de disco desde U2 até Pearl Jam, até Stone Temple Pilots, Smashing Pumpkins, toda essa bosta aí, velho. E inclusive foi uma época que começou uma onda que até hoje eu odeio. Se tem uma coisa que eu odeio quando eu pego um disco, pra mim é o seguinte: tem encarte ou não tem encarte? Não tem encarte, foda-se, tudo bem. Só tem uma lá com os créditos, foda-se. Agora, se tem encarte com letra, pelo amor de Deus, faz tipo legível. Mas isso é da época também. É. Era super legal fazer um negócio que não dá pra ler, tudo torto, tudo esquisito. Não, tipo, tudo contínuo, que aí só o título às vezes maior. Cara, isso me dá uma agonia. Anos 90, baby. Anos 90. Que eu odeio tanto anos 90 por causa disso. Inclusive, um parêntese, porque o disco da minha banda era assim também. Babaca, seu babaca. Não, mas isso eu falo. Eu fui voto vencido, porque eu odeio até hoje o encarte com assim que você não consegue ler a letra da música. Ou então, tipo assim, você começa na segunda linha, já tem a outra música, só que você não sabe onde começou. Sim. Acho isso uma bosta, sempre achei. E realmente, da época. Mas assim, e realmente isso aí causou uma estranheza fodida. Né? Sim. Aí vai pro som aí, que você achou? Então, a primeira música, a minha opinião dela hoje é o seguinte. A primeira música que se chama Potter's Field. Então já vamos fazer já um... Faixa. Faixa aí. Né? Cara, eu não gostei nada quando eu ouvi a primeira vez. Hoje eu adoro, acho muito boa. Acho talvez a melhor do disco. Não é a melhor do disco, não posso falar isso. Mas é uma das que eu gosto muito de ouvir essa música. Nunca pulo, acho foda. Só que na época, só te explicar uma coisa, ela tinha essa coisa de poucas notas, que é uma coisa também dessa geração aí. E o Anthrax não era isso, o Anthrax tinha riffs. Como é que é o nome que neguinho dá isso? É stops, né? Tipo eu não sei o termo. Um negócio assim, né? Mas, velho, é muito, como eu te falei, cara, é muito se adequando ao período. Tanto que eles usaram o produtor que é manjado de bandas que estavam fazendo sucesso, né? Que é o... Esse David Jardine. É isso mesmo. Que a gente já falou do Alice in Chains. Do Alice in Chains, do próprio Armored Saint. Quando eu ouvi, cara, essa música, na época, foi justamente o que eu falei. Para mim foi uma explosão nuclear. Assim, apesar de eu ouvir... Eu sempre tive uma coisa com as bandas que eu gostava. Sempre tive assim. Por mais que digamos assim, fazendo analogia do futebol, por mais que você estivesse perdendo de 10-0, todo mundo vaiando, eu sempre era otimista que ia dar certo. Então assim, por mais que eu olhei o encarte, também achei isso tudo no encarte, achei estranho, achava maneiríssimo aqueles encartes do Persistence of Time, a capa, né, Persistence of Time, Among the Living, as capas legais, assim, né, tal. Eu achei já bem esquisito e tal, né, mas assim, eu sempre fui assim, meio assim, com as bandas que eu gosto, isso até é uma coisa meio ruim, né, porque também com as bandas que eu não gosto, geralmente eu já gosto já com má vontade, então eu sempre tive uma boa vontade. Então, quando eu vi aquela Potter's Field, aquela batera, cara, aquilo ali, tipo assim, cara, que isso, assim, realmente foi um impacto. Entendi. E hoje, eu ainda gosto bastante, eu acho ela realmente uma dos pontos altos do disco, mas hoje, o que a gente até comentou outro dia, né, eu vejo que ela, sem querer, eu acho até meio sem querer, ela é meio um elo desse disco com o Persistence of Time, né? Sim. Porque a bateria é aquela batera tipo justamente isso. Ela depois
as outras faixas, elas já vão, como você falou, já vão se ambientando mais nos 90 e tal. Mas essa ainda tem um resíduo ainda daquela fase, entendeu? Não sei, eu não cheguei a ler em lugar nenhum para ver se eles chegaram a aproveitar alguma coisa de... Do disco anterior e tal. Porque pode ser Pode ter algum... sido, mas acho que não. Ainda mais pra abrir o disco, não sei. Não sei, pode ser de repente algum... Enfim, só que hoje eu vejo ela como essa ponte, entendeu? Eu acho não, tenho certeza que não foi nem proposital, entendeu? Foi assim, os caras não têm um... assim, o que acontece com toda banda que tenta se modernizar e 99,9% se dá mal, né? Eles têm um modo, ainda mais uma banda consagrada, né? Tem um modo de compor, tipo, uma formulinha básica, ou um jeito, tipo assim, não, a gente tem que colocar um solo. Toda banda, ainda mais quando passa muito tempo, acaba desenvolvendo isso. Então, eu entendo, essa música ainda, tipo assim, eles ainda não estavam totalmente na vibe, assim, eu vejo ela assim, sabe? Sim. Eles ainda tinham Pra não alguma... assustar, então. Pode ter sido também proposital, também, não sei, vai saber. Mas assim, eu acho que eles tinham aquele jeito de compor as músicas e aí estavam tentando modernizar, assim, Entendi. entendeu? Então ela ainda tem um cheiro ali do Persistence of Time, entendeu? E aí, passando ela, vem... Segundo James Hetfield, música perfeita. É mesmo? Eu Segundo nunca vi ele. essa... Ele fala isso. Ele fala. É a música perfeita. Pra mim, não. É a música... Eu lembro que eu gostei. Only. Eu gostei quando chegou no disco. Quando ela apareceu, foi um alívio da anterior, que eu tava ainda achando esquisito, sei lá. Ainda mais por causa da voz. A gente não falou isso, né? O vocal mudou bastante coisa, não era aquela coisa aguda. Já era um vocal mais rasgado. Agora, essa música ela é mais comercial, né? Only tá aí pra isso, né? E também tem uma coisa, né? Pottersfield não tinha um refrão ganchudo que o Anthrax Era característico por fazer. então assim, tinha um refrão que você cantava uma frase ou duas. A música anterior não, ela já é justamente nessa onda esquisitinha anos 90 de às vezes não tem, nem sempre tem um refrão, né? E tal. E Only não, Only é o hit, né? Aquela coisa bem, como você falou, até não tem tantas notas e tal, né? Não é um riff complicadíssimo, né? Inclusive, até um parêntese, né? Tipo assim, acho que foi a primeira música do Anthrax que eu aprendi a tocar direito. Ah, legal. Porque, tipo assim, na época eu não tocava, tocava só baixo, né? Mas eu gostava de tirar as músicas no violão e tal, tudo mais. E as outras músicas, obviamente, eram muito mais cheias de coisas, né? E essa não, é tipo... assim, ela foi mais tranquila, então assim... E aí uma coisa que eu anotei aqui... Não, você não deu a sua opinião, porque sua opinião hoje você... Hoje eu pulo ela. Você pula ela? Pulo ela, velho. Sério? Hoje porque ela foi muito gasta nessa época, assim. Então é aquela música que você já conhece tão bem, você fala, é tipo Rock and Roll All Night, assim, você fala, não, tira, sabe? Por que eu tiro ela? Por causa da próxima. Mas comenta o que você tem ainda mais. Mas assim, eu vou te falar também, cara, apesar de tudo, até pra gente fazer esse episódio, eu dei mais uma relembrada boa, assim, né, ouvindo esse disco algumas vezes, e, cara, eu gosto do solo dessa música. Sim, é bem legal. Eu acho um solo que, tipo assim, inclusive até um fato, né, esse foi o último disco de estúdio do Dan Spitz, né. E, aliás, foi quando eu descobri que ele só tocava realmente o solo. Eu, na minha inocência, achava que os caras iam gravar um disco e um tocava guitarra de um lado, né, e o outro do outro, aqui no estéreo, né, nas caixas. Mentira, tudo aí... Não, na época deu a entender que quem gravava tudo era o Scott. Só que hoje a gente já sabe que o Charlie Benante tocou um monte de guitarra. É verdade. Isso é meio broxante, né? Porque quando você vê a banda, você faz assim...
aquela babaquice de adolescente, né, que são meio heróizinhos, entendeu? Esse é o é, cara da guitarra, esse é o cara da bateria, esse é o... mas sabe que recentemente, eu não sei se você já viu um show que é a Metal Attack Tour, um negócio assim que é Overkill, Anthrax e uma outra banda que eu esqueci, Ah, que tem da época do segundo disco, né? sim, eu já vi. Né? Esse show, cara, eu já vi ele umas 3 vezes. Na época que eu vi, fiquei impressionado como o Dan Spitz estava tocando bem a guitarra base. Uhum, Como ele estava preciso, até mais do que o Scott, uhum. né? Aí eu não sei também se é aquele negócio, né? Tipo assim, você não sabe os bastidores. De repente o cara também foi um processo longo, né? Tipo assim, eu tocava e depois no disco seguinte já não queria mais, depois só queria fazer solo. E lembrando também que para você gravar uma guitarra, você tem que ir pro estúdio. Ou seja, de repente, os caras não conseguiam conciliar tudo, né? Olha, você vem tal dia, você vem tal. De repente, quando o cara chegou, já estava tudo pronto, eles falaram, deixa assim mesmo. A gente não sabe até que ponto foi desinteresse do cara ou foi dos caras, não, deixa a gente gravar mesmo, deixa, né? Também não sabe. Agora, você E aí, escreveu aqui nas nossas anotações, que eu achei curiosíssimo, que eu não tinha pensado nisso, que essa música, pelo sucesso dela, eles tentaram refazê-la, né? cara, até isso mesmo. E eu pensei nisso justamente esses dias, ouvindo esse disco de novo. Como eles tentaram fazer, e ela vai morfando. Você tem Only, aí no disco seguinte você tem Nothing, Aham, que é tipo, quero fazer outra Only, descaradamente, mas, sim. né? Aí você tem, no volume 8 você tem Inside Out, Pra caralho, né? pra caralho. E aí no último né, o We've Come For You All, você tem Safe Home, que até que ainda dá Sim. uma mudadinha, mas Também é a mesma intenção, né? você entende a intenção. Ela realmente é a mais, digamos assim, aspas, original, mas as outras, cara, é assim, cara, a gente tem que fazer um Only de novo. Only vai salvar. Putz, né? Assim, Only vai salvar. Only. Mas E uma outra observação é como ela fica ruim com o Joey Belladonna cantando. né? Não dá, né? Cara, é muito ruim. Não dá. É muito ruim. E inclusive é um momento de vergonha alheia ver aquele vídeo do Big Four Aham. totalmente feito em estúdio, essa música. Porque você vê que falta sync umas horas ele não canta o que ele tá fazendo. Uma hora que ele vai, tipo assim, ele sai do palco, o principal vai mais perto da galera. Que eu não lembro qual é a parte da música, mas cara, você vê que ele tá cantando tipo assim, banana, abacaxi, morango. Tipo, ele tá cantando tudo menos a letra da música. Entendeu? Entendi. Ele não. Tipo, é forçado, enfim, né? Eu acho que. Eles tocam porque foi sucessão, né? Eles quiseram assim, tocar pra dizer assim, não, a gente não desperdiçou os anos. Os anos 90. E é porque o James Hetfield tava no camarim, né? Vamos tocar pra ele, quem sabe ele curte mesmo. Mas eu acho que também, assim é uma jogada mais comercial, porque eu vejo hoje que existe outras músicas, inclusive desse disco, que o Joey Belladonna podia cantar, entendeu? Na minha opinião. Mas Só que não é o critério das bandas, velho. Nego toca o que eles acham que funciona porque fez sucesso ou por qualquer outro motivo assim. Não é porque vai ficar legal, entendeu? Infelizmente, eu acho que toda banda devia contratar um fã ou dois pra fazer uma reunião. Pra ficar, baratinho, Scott. Pra ficar dando opinião mesmo. Tenta essa aqui que é o bicho, essa aqui. Mano, não vamos mudar isso, né? Na verdade, quando eu vejo que as bandas começam a fazer essas coisas mais legais, infelizmente, assim, não é sendo hipócrita, mas é quando elas estão em baixa. Quando elas estão em baixa, aí elas querem tocar pros fãs de verdade, e aí os fãs de verdade não querem ouvir Rock and Roll Night, não querem ouvir Only, não querem ouvir Enter Sandman. Quer ouvir os lado B, C, D, entendeu? Quer ouvir, tipo, cavucar mesmo. Aquelas músicas assim, cara, que fica no coração do fã
mas que ele sabe que nunca vai ver ouvir. Uhum. Só quando a banda estiver tocando num barzinho para 50 pessoas, eles vão tocar essa música. É. Bom, vamos passar para a próxima? Vamos. Que eu quero falar, que é, talvez assim, se fizer um top 3 melhores músicas do Anthrax, tá essa aí. Mas mesmo na época, Room for War... Mesmo na época, quando eu ouvi, eu falei, caralho, que música... Esse é o baque que você levou da primeira, eu levei com essa. Eu falei, essa é a música perfeita, não é? Essa é a música Room for Essa é Room for One More. Eu adorei muito, velho. Muito. Era tudo que eu queria, um disco todo assim. Você nota que ela tem uma semelhança com o Enter Sandman, né? Ah, não faz isso comigo. Não, eu desculpa. Tem. Você falando agora tem. Mas tem. eu não. Puta. Só que não, na minha opinião, eu vou falar. Isso eu também só vi anos depois. Na época eu achei muito boa. Hoje eu gosto pra caramba dela também, né? Mas, cara, eu teve uma vez que deu um estalo, cara. Aquele. Né? E você querendo ou não, era a época. Uhum. Entendeu? Aí a especulação de sempre, né? Se os caras tentaram fazer uma música mesmo assim, ou se saiu e depois deixou, entendeu? Mas ela realmente é uma música muito boa. Porque, igualzinho, mesmo clima, né? Mesmo não, o refrãozinho ali tem também. Puta, Marcelo, você destruiu agora, velho. Destruiu meu sonho de que essa era a música perfeita, velho. Ela é quase perfeita. Não, mas eu vou te falar, pra mim, ela é muito melhor que Enter Sandman. Sim, até pra melodia de voz, eu acho muito mais legal. Não, é muito mais legal, assim, e tal. Se eles não iam conseguir... E, cara, eu acho que eu notei isso, foi vendo o clipe, cara. O clipe era preto e branco, não era um clipe preto e branco? Sim. Que tem o John Bush meio num canto, assim, cantando, não é? Num canto. Eu não lembro muito bem. Eu lembro que nessa época eu não quis acompanhar. Eu acompanhava o que passava na MTV e tal, mas eu já não... porque você não gostou do disco. Né? Eu não tive aquele tesão de gravar e ficar vendo várias vezes depois. Uhum. Pois é, eu gostei bastante, tem um clipe dela, eu gostei bastante na época e assim, pra mim ela não tá no top 3 do disco, né? Mas assim, ela é uma música muito boa. Não, eu falei que ela é top 3 da banda. Da banda, ela não é top 3 da banda. Não, enfim, ela é uma música legal, eu não pulo. Puta, cara, nossa, acho que eu nunca mais vou conseguir ouvir ela do mesmo jeito, cara. Depois bota... Depois fudi a sua vida. Como pude, velho. Como pude ser tão bobinho assim. Bobão. Procurando plágio no Kiss? Do Kiss eu já destruí várias pessoas ali, né, cara? Vários sonhos, né? Você, inclusive, não pode ir no Kiss Convention, senão você morre. Tô fudido. Mas vamos lá. Vamos pra próxima. Vamos parar de falar. Essa próxima eu não gosto. Não gostava na época, não gosto hoje também. Acho bobinha. Acho... Package Rebellion. Acho que ela também tem muita cara de bandinhas alternativas dos anos 90. Será? Deixa eu pensar, cara. Pô, não, agora você tá cantando Enter Sandman de novo. Acho que causou sérios danos essa música à comunidade, né? Não, assim, ela nunca foi preferida, favorita, entendeu? E eu acho ela realmente bem filler, assim, mas pra mim, só que eu acho que eles tiveram a intenção de achar que essa música ia ser a melhor música do mundo. Uma das singles, assim, sei lá, entendeu? Pra mim, eu acho que eles acharam que essa música ia ser, apesar de ela estar quase no final do lado A, né? Mas eu acho que eles acharam essa música fantástica. Eu sempre achei ela, tipo assim... Ela saiu como single? Eu nem sei disso. Não, acho que não saiu não. Porque saíram os singles, foram Only, Room for One More, Black Cloud e Hypoglow, que é a próxima música. Hipoglós, né, meu? Hipoglós. You got that look I want.
Deixa eu só começar falando então dela, só pra Pode trocar. falar. Beleza, beleza. Eu achei essa música, a primeira vez que eu vi, uma merda. Ixi, A primeira vez que eu vi, eu achei uma merda. certo. Eu não entendia. Tipo assim, tipo assim, eu vi Pottersfield, aquele tarará, tarará, eu não tava entendendo, assim. Lógico, sim, você é mais novo, né, também. Por que que eles estavam repetindo aquilo? Tipo aquela... Parará, pá, pá, parará, tá. Eu falei, cara, mas já fez uma vez na música, tipo assim, aquela introduçãozinha, né? Na Aham, época eu não gostei. Hoje em dia eu acho ela bem legal. Hoje em dia eu sim. acho ela bem legal. Eu comecei a Mas gostar dessa música vendo o clipe, na verdade. eu, pra ser sincero, eu vi o clipe, tipo, deve ter um ano. Sem sacanagem. É mesmo. É mesmo. Tipo assim, eu não sabia que tinha clipe dessa música. Porque, olha só, ela tem cara de música de final de lado A mesmo, né? Porque, aliás, eu tive esse disco em vinil primeiro. Eu não comprei ele em CD já, não. Que Então, inclusive vai acarretar uma é uma série de desfalque, né? série de desfalque. Mas então, eu lembro que, como ela era a última música do lado A, você geralmente não prestava muita atenção nessa última música. Uhum. Quando eu vi o clipe, eu falei, caralho, é aquela musiquinha que eu achava que era uma palha. Deixa eu ouvir de novo. Aí eu curti muito. Entendeu? Pois é, eu na época não entendi essa música. E Não. você sabe o que fala essa letra aí? Eu tava vendo. Onde que foi? Acho que foi na Wikipedia, meu. Já. Eu tava Você vendo não isso. é true, mano. Por quê, meu? Na Wikipedia. Wikipedia pode é uma bela fonte, né, meu? É, que era. Olha só. É sobre hipoplose, deve ser, Não, né? o título é uma referência a uma comida de cachorro. Ah, eu Highbrow li. Dog Food. Velho, isso é tão anos 90 também, né, De fazer música cara? tipo sobre ursinho, urso Não sobre qualquer malvado, coisa, sobre qualquer coisa que estava passando na televisão. cadeado, que eu tranquei meu dedão. Bom, Realmente, cara, fazer música dos anos 90 era muito fácil, né? né? Só falar E qualquer aí, merda vamos virar o disco e logo. fazer cara de sério. Vamos virar o disco logo aí. Lado B com a música Invisible. Você lembra da crítica? Eu não sei se foi uma resenha na Rock Brigade ou se foi na Top Rock. Eu não sei se a Top Rock resenhava discos também. Desenhava. Porque eu lembro que eles falaram assim que o riff dessa música era tão bom que o cara do Ministry ia querer, como é que é? Ele daria um braço pra ter isso. Mas venderia a mãe dele. Uma coisa bem drástica, assim, Eu né? lembro da resenha, que foi bem. Gostaram bastante desse disco. E eu lembro que eu li essa resenha antes de ouvir o disco, e eu fui seco nessa música, né? Falei, agora é aquela, né? Aí, na época, achei qualquer coisa, não curti muito. Aliás, na época, só pra já resolver aqui, eu não gostei de mais nada no disco. Nesse lado B, na época, eu gostei de mais uma música só. Hoje já mudou tudo, né? Hoje, essa música, por exemplo, eu adoro. Eu gosto dela bastante. Fudido. Eu tive um problema com essas duas próximas músicas. Não sei. E isso, assim, inexplicável. Eu não tenho memória delas. Assim, sabe aquela música que você ouvia, mas não prestava atenção? Aham. Essa música é uma delas. Hoje eu acho ela muito boa. Muito mesmo. Entendeu? Eu não sei porquê. Esse lado B pra mim só começou a partir da terceira música do vinil. Que aí eu prestei atenção e dali pra frente gostei de tudo. Sim. Mas hoje eu acho ela realmente bem bacana. E assim, será que tem alguma coisa? Eles tocaram ao vivo essa música? Cara, assim, no show inclusive a gente vai comentar também um pouco, né? Que teve o show dessa turnê no Brasil. Eu tenho ainda em VHS o bootleg desse show. Foi um show bem legal, né? E eles tocaram... Não, essa música eles não tocaram. Não Certeza. tem muita cara de show, não. Não tocaram essa música, não. Eles abrem um show com Pottersfield, tocam Only, eles tocam. Eles não tocam também tantas coisas desse disco, não. Eles não tocam tanto. Não é um show focadão nesse disco, não. Mas, assim, foi um show bem foda, assim. Na época quando eu vi esse bootleg,
Pra mim eu falei, velho, foda-se Joey Belladonna. Pra mim, eu adorei o John Bush cantando todas as músicas da fase do Belladonna. Hoje eu mudei de ideia, mas Sim, sim. na época eu adorei. Adorei, achei fantástico. Mas vamos continuar aqui. Mais alguma coisa de Invisible? Não. Não, né? Então, Só que essa coisa que o cara falou que parecia Ministry era uma banda das que eu mais odiava na época também. Que eu achava um absurdo alguém gostar daquilo. Hoje eu já entendi qual é. Hoje tudo mudou, né? Hoje até a gente mudou. Mas na época era inaceitável o Anthrax fazer alguma coisa que lembrou o Ministry pra alguém. Isso já era fórmula do desastre pra mim, entendeu? verdade. Eu gostava de Ministry na época. Mas assim, eu realmente não entendia essas relações. Mas porque na verdade, cara, também citar isso uma coisa. Nessa época, você tinha a Bis, que era a revista moderninha, que Ainda existia, né? Poxa, ainda existia. Não, a Bis existiu ainda, acho que até metade dos anos 90. Assim. verdade. Que desenhava o Ministry, o Nirvana e o U2 e sei lá mais quem, né? Aham. Desenhava tudo. E as revistas de metal era essencialmente, cara, os caras de metal. Então, pensa, velho, você pegar o Gustavo, seu primo, que o cara gosta mais de metal nos 80 e tal, tudo mais, e botar o Nirvana pra ele resenhar. Entendi. E o pior, assim, ainda falando assim, velho, não é pra você espinar a frase, você tem que falar bem. Cara, o cara vai falar um monte de merda, Sim. entendeu? Então, assim, eu entendo que, tipo assim, pra esses caras, eram caras, pô, bem mais velhos que a gente, bem mais velhos assim, né? Uhum. Eu era moleque e tal, então, pra esses caras era difícil também, você pegar uma coisa nova e falar dela sem, tipo assim, soar muito rancoroso, assim, sabe? Coisa. Então eles falavam um monte de merda. Você falava, porra, não, parece Beatles, não sei o que e tal. As resenhas de New Metal da Rock Brigade, cara, eram as melhores. Isso Por aí quê? Não, porque, cara, eles falavam. Eu lembro de uma resenha do Korn, o cara falando assim: não, esse disco, segundo o do Korn, é uma merda. Porque eles largaram o thrash metal do primeiro disco. Thrash metal aonde? Tipo assim, nunca foi. Tipo assim, enfim. Mas deixa a Korn pra lá. Korn é outro assunto. É outro corno. Vamos lá. Então a próxima música, 1000 Points of Hurt. Bacaninha. Também na época, aí já caiu no lado que eu não gostava do disco, né? Que eu não ligava mesmo. Hoje em dia acho razoável, não é nenhuma das minhas preferidas, não. Ela não é uma das minhas preferidas, mas eu gosto do vocal do John Bush. Sim. Que até acho que é uma coisa que a gente falou pouco, né? Mas assim, essas músicas também tiveram uma conotação muito diferente, mesmo as que a gente gostou, né? Ficaram a cara de banda, mas realmente você não associou o Anthrax. Na época você não associava o Anthrax de cara, por causa da voz. Porque a voz do Joey Belladonna era muito cantada, era muito. Era característico da banda, era o que diferenciava eles de todo mundo, né? A agressividade da banda era instrumental, não era vocal. E o Joey Belladonna, o John Bush começou a cantar, começou a botar drive na voz, começou a fazer umas coisas mais rasgadas, assim, né? As coisas altas que ele fazia eram coisas altas rasgadas. Não era uma coisa que não tinha falsetinho, não tinha nada disso. Sim. Né? Então, assim, foi uma coisa que também diferenciou. E essa música eu gosto bastante do vocal dela. Não acho ela também uma das melhores, mas eu gosto da interpretação do John Bush. Mas é uma musiquinha de disco também, né? Não assim, aquela música assim que também semi-encheção de linguiça. Também outro contexto de anos 90 é o seguinte, cara, você tem que preencher o disco. E tem isso. E não só preencher, como tem que fazer, sei lá, 80 minutos, né, cara? Isso. 70 minutos. É um negócio absurdo, né? Inclusive, esse disco, eles acabam o disco com aquele que é o white noise da TV, né? Sim. Meio que enchendo também a linguiça, assim. Depois eles falam, né, anos 90, né? Não sei o que fala. Pra amarrar o disco, né? O comecinho. Amarrar o disco, isso aqui não porra nenhuma. Então eles tinham, cara, discos nessa época é o seguinte, cara, tem que ter 3 singles, não sei o que, e o resto, se tiver
numa pegada legal, vai fazendo as músicas boas. Se não tiver, velho, vai ter que fazer uma de qualquer jeito. Uhum. Então, assim, a gente não sabe qual dessas que foi de qualquer jeito, qual foi, mas com certeza não foram todas assim. Não, essa. Sim, Entendeu? sim. Com certeza. Aí a gente vem para. Vamos para. Vamos fazer o CD como ele é mesmo. É. Assim, ninguém tem culpa da gente ter comprado o vinil. O vinil não vinha com a próxima música. Que é Black Lounge. Black Lodge. Que ela vinha, acho que na versão até em fita cassete, que um amigo meu tinha. É mesmo? Você não sabia. E que eu lembro que tirou uma onda. Falou, pô, você não conhece essa música? É a melhor música do disco e tal. E claro que não é, né? Então eu acho que não é. Mas eu acho que tinha mesmo, cara. Tinha até na cassete. E é uma musiquinha bem legal, eu acho. Ela é melhor do que muita coisa que entrou no vinil. E na verdade, assim, eu lembro que eu fiquei muito puto, cara. Muito puto quando eu vi o clipe dessa música. Cara, quando eu vi o clipe dessa música, que assim, e é o clipe, como você falou, bem anos 90, negócio, e tal, né? Mas eu acho um clipe legal, mas eu lembro que eu fiquei muito puto, cara. Porque eu não entendia. Eu sabia que ela era bonus track. Nessa época, tava a transição do vinil pro CD. Então, eles lançavam bonus track, mas normalmente bonus track era música lixo. Era tipo assim, era sempre uma música ruim, era sempre uma música pra encher linguiça e tal. Assim, né? Hoje em dia não, você tem edição japonesa, mas naquela época era só assim, pra ver se neguinho comprava um CD. Cara, e tipo assim, na época eu tinha opção de comprar uma ou outra. Falei, cara, não. O CD era muito mais caro, né, velho? Muito mais caro, mas pô, vou comprar só para essa música. Quando saiu, ela foi acho que o segundo single disso. Não, o terceiro, foi o terceiro. Foi o Warm Off, foi o segundo. Cara, eu fiquei muito puto. Muito puto. E eu acho que inclusive devia ter cassete também. E eu gosto dessa música, eu acho que ela é bacana. É uma semi-balada bem legal. Não é a ponto alto do disco, também não chega pra tanto, mas... É que eu acho que ela tem um refrão tão bom. E assim, a ponte também, né, que leva pro refrão é muito legal, mas alguns versos são tão michuruca, né, tão bobo, que já quase... Eu acho que a ponte, principalmente a ponte do último refrão, é bem bacana, assim, né? E uma coisa também que esse disco tem também é muita harmonia do Frank Bello com Que aí eu não sei se ele gravou ou se foi o próprio John Bush, que ele é meio fominha, né? É verdade. Mas assim, dá a impressão, né? Então assim, e como funcionaria ao vivo, né? Porque o Frank Bello também faz os e nessa música tem bastante harmonia, tem, né? Assim, os vocaizinhos. É verdade. Terça, né? Isso aí, mano. Essas coisas assim, né, mano? Então, assim, ficou bem bacana. Ficou assim, bem bacana. Bem cara nos anos 90. Bem cara nos 90. Anos 90, né? Aquela guitarrazinha. Com trêmulo, bem característico. E aí passamos para a próxima música, que é a fabulosa Estonteante. E você vai falar esse nome esquisito que eu nunca soube, cara. Eu não vou falar o nome que tá escrito no disco, mas é a Sorio Pentotal. Né? Que o nome é C11H17N2O2SNA, que é a fórmula do soro da verdade. Eu nem sabia disso, sabia? Acho que na época eu li alguma coisa a respeito e paguei. Eu lembro porque eu gostava muito de quadrinhos e sempre que tinha alguma tortura nos quadrinhos eles usavam o Sorio Pentotal. Aí quando eu li na letra eu entendi já foi uma associação que eu fiz na época já de cara. Entendi. E essa música, como eu falei, o lado B começou meio assim, filler pra mim. E quando eu ouvi aquela bateria no também me chamou a atenção, né? Bem as coisas que você já gostava, né? Bem as coisas que eu já gostava, que eu gostava nessa época, né? E hoje em dia já é uma música que não me chama tanta atenção, mas na época eu gostei bastante. E você, o que você achou na época? Não. Você deve ter achado uma bosta, né? Achei meio punk, assim. Para os meus padrões era meio simples demais. Que
Puta, cara, que merda. E realmente Cara, assim, o que eu e o esperava. nomezinho, né, também, Ah, né? nomezinho também, também. Mas o que eu esperava era aqueles puta riffs legais, cara. Tipo Uhum. do. Sei lá, cara. Tipo do Anthrax anos 80, sabe? É, Com várias realmente. notas e várias coisas acontecendo. Esse aí era muito mongoloide. Então eu não gostava. Eu avaliava a música pelo riff, antes de qualquer coisa. Isso é verdade. Entendeu? Mas na época eu gostei muito. Hoje em dia eu já não. Eu acho até interessante assim, o esquema da letra e tal. Assim. Essa é uma que, assim, dentro desse contexto meio mongol nos anos 90, eu acho que essa foi uma bem feitinha, assim, que não ficou tão gratuito, na minha opinião, entendeu? Assim, não era falando, sei lá, do chaveiro que caiu no chão, entendeu? Tipo assim, eles fizeram uma coisa meio cabeça, assim, mas um negócio mais bacana, não tão gratuito, né? Sim. A próxima eu gosto muito. A próxima Burst. eu gosto bastante. Burst. Burst na época também. Que engraçado, né? Porque ela também vejo. Eu sinto ela uma pegada bem punk rock. Punk é porque também é difícil, né? Punk tem uma vertente muito grande. Você vê de Ramones até, sei lá, Ratos de Porão, né? Sim, mas só Você que pode cair. ela é mais bem tocada. Você vê, tem um. Sim, Aquele baixão, né, velho? Que não tudo. impressiona o moleque, né? Não, na época. Não, então é isso que eu te falei. Na época eu ouvia a outra me chamou a atenção. Aí já chegou essa que é uma porrada. Uhum, Essa música também, pra mim, no disco, no dia, foi a mais pesada pra mim. sim. Eu achava assim, aquele baixo no começo, aquele som, né? Aham, Porradão assim, e, e a voz do John Bush eu acho bem legal, assim, o jeito que sim, ele. sim. Não imagina o Joe Velador cantando. Ia ficar uma bosta, né? Realmente. Assim, não ia ter a agressividade que ela tem. E Passando. a próxima música sofre de uma coisa, cara, também da expectativa gigante. Porque na resenha que eu li, eles falavam que era a melhor música do disco. This is not an accident. I can never change it. This is not Quando eu cheguei, eu fiquei super decepcionado. Hoje em dia eu entendo que todo mundo gosta do riffzão. Eu tirei o disco. Falei, não, pra mim não. Vou voltar pro lado A e ficar ouvindo a terceira música 1 milhão de vezes. Cara, eu gostei desde o primeiro dia. Essa daí eu gostei desde o primeiro dia, até pelo esse contexto todo que eu expliquei. E, cara, eu gosto muito dela hoje. Ainda hoje eu ainda gosto muito dele. Eu gosto porque eu gosto desse riff e, cara, e a voz do John Bush já entra arregaçando. Eu gosto muito dessa. Pra mim, ela. Pra mim, eu não Melhor vou do falar que disco? ela é do disco, não, mas é uma candidata. Caralho, mano. Ela, pra mim, assim, eu gosto muito dessa música. Vou ter que ouvir de novo com essa referência agora. É, Eu li a respeito de que ela foi feita baseada no filme, não foi? Daquele assassino americano. Como é que chama aquela porra? era American Psycho. do American Psycho, do É, livro American Psycho? peraí. Não, Baseado tá, na história. Acho que é isso mesmo, cara. Deixa eu procurar na internet aqui pra não falar. É isso mesmo. o Baseado naquele filminho lá. Que eu acho bem daorinha, né? qual, que é o do Batman? Isso. Cara, eu achei esse um dos melhores filmes do É mundo. muito legal, né? Bom, é American Psycho, que é com o Christian Bale. Isso mesmo. É porque quem não sabe também, né, apesar desse filme ter vindo anos depois desse disco e tal, ele é um livro que foi bem polêmico. Putz, que bosta que eu falei. Verdade, eu tava falando, cara, como que o filme. O filme é bem mais recente. O filme é de 2000, né? 2000. 2002, eu acho. É que a Mas história é de é de 91. um livro bem antigo que na época que saiu foi porque quem viu o livro sabe que o cara era tipo meio, sei lá, ele era psicopata, ele tinha umas doideiras, É que hoje em dia a gente já teve tantas séries de TV, assim, que com esse e contexto que tantos filmes também, que agora parece meio bobo, mas na época era novidade, né? na época era muito O cara que leva aquela vida perfeita, ele é tudo certinho, tudo, né?
mas no fundo ele tem várias loucuras. É. Mas então, eu não sabia disso não. Legal. Agora, essas curiosidades que você anotou aqui, tem uma que eu achei bem legal. O que foi mesmo? Ó, tem aqui, até que a gente também tá já falando pra caralho, né? Porra, tá grande, hein? Tá grande esse primeiro. Tá Será que alguém vai chegar até aqui? Parabéns pra você, você chegou até aqui. Eu tenho uma coisa antes da gente falar das próximas músicas que tem de bônus e não sei o quê. Aquilo que o meu amigo Armando Cardoso Júnior, conhecido como Lobão, baterista, Opa, que inclusive toca na banda do Lobão hoje em dia. é mesmo? Porque eu acho que o apelido dele devia ser Lobão, sei lá, porque achava ele parecido, mas agora você põe ele do lado do Lobão, não tem nada a ver. Tá. E ele falou que o som da bateria, e eu conferi isso, né? Que é igualzinho ao mesmo som do disco do Alice in Chains, do Dirt. É uma comparação Igualzinho, interessante. porque é o som da bateria somado com o som Trigger. de trigger ligado num, como é que chama aqui? Um módulo, né? De bateria que chama D-Drums. D-Drums. Que era coisa Ele é da um som bem característico mesmo dessa época. A diferença, talvez, que a associação não fosse tão fácil, é porque a bateria do Dirt do Alice in Chains é muito diferente. Porque, por exemplo, tocado, o jeito que ele toca e os arranjos, é tudo muito diferente. porque é diferente, por exemplo, de você comparar a bateria do Dr. Feelgood do Motley Crue com o do Black Album do Metallica. Você vai ver que é igual. Uhum. Né? Porque, tipo assim, apesar das bandas serem diferentes, ter até gente que acha que é pecado falar isso, mas os arranjos não são tão diferentes assim em termos baterísticos nessa época, Uhum. né? Então aí você já batia o olho e já ouvia aquela bateria assim, né? Coisa, realmente essa do Alice in Chains, o cara toca mais lento, não toca tantas notas, enfim, né? É interessante isso aí. É um truque do produtor, né? Na época devia ser um dos lances do estúdio dele, sei lá. Na verdade, assim, também esses produtores, aconteceu isso com, por exemplo, com o New Metal. Eles tinham uma formulinha também deles, fórmula de sucesso. O New Metal é o Vanilla Ice, gravou um disco que é igual ao Korn. É mesmo? Cara, é uma vergonha alheia, mas... Então, assim, nessa época também, cara, tinha as bandas grunge, tinha a formulinha, a batera, já, o cara não ia discutir o som do batera, era aquele, né? O cara é produtor, até muita gente que talvez possa estar ouvindo que não tem familiaridade, né? O produtor não é aquele cara que fica só na mesinha, né? Aumentando o volume e botando o somzinho da guitarra. É o cara que manda você mudar a sua música. Quando o cara é produtor mesmo, o cara tá no comando. O cara você vê com a música, ele manda você mudar a letra, ele manda você mudar o refrão, tirar solo, botar solo. Então o cara manda. Então o cara já tinha a fórmula, beleza, você vai gravar comigo, mas é o seguinte, você vai ter que afinar ela as suas guitarras um tom para baixo, a batera é desse jeito e acabou, entendeu? Eles tinham uma formulinha, então acaba que realmente... Dependendo do produtor, ele pode ter mais características dele do que da banda mesmo, né? O Bob Rock é um cara assim, um cara que, tipo, o trabalho dele fica com som, né? Som assim já formulinha, né? E aí tem mais algumas coisas. Bom, a gente falou, acho que não falou, falou do Black Lounge, só saiu no CD. Os singles a gente também falou quais foram. E a gente teve músicas gravadas nessa sessão, né? Na sessão desse disco. Que é aquela que foi pro filme do Schwarzenegger, né? Que é Poison My Eyes. Eu adoro. Na época eu não gostei nada. Hoje eu adoro. Eu acho ela bem bacana hoje também. Na época eu também não gostei, não. Eu não sei, aquele Poison My Eyes. Não sei, alguma coisa naquele. Eu acho que na época, se essa música fosse o bônus do CD, eu não ia ficar puto. Entendi. Mas eu comprei a trilha sonora desse filme na época. Porque eu adorei o filme, né? Tinha tudo a ver com o moleque de 15 anos que eu era idiota. Na época eu achei ótimo também. E aí, isso engraçado. Hoje em dia é difícil assistir ele inteiro. Tipo assim, você assiste e começa a fazer outras coisas. É verdade. Mas então, essa música lá no meio daquelas outras todas, ela não funciona tão bem. Agora, quando você põe junto com esse disco pra ouvir, é muito legal. Né?
Aí você tem também o cover do London, do Smith. Eu não sou familiarizado. Eu não sou familiarizado com The Smith o suficiente para ouvir a música original. E pelo cover eu também nem tive vontade. Pra ser bem sincero. Aham. Não foi uma bola dentro. Essa do Chip Trick também se pronuncia Alf Widersen. É isso? Widersen, né? Widersen. Filho da- Alf Widersen. Que significa o quê mesmo? Alguma expressão em alemão que eu esqueci que é tipo tchau. Tipo, oi. Deixa eu ver Tchau, o que é. beleza. Beleza. Deixa eu ver o que é pra não ficar falando besteira aqui, mano. A gente vai usar o Google Tradutor de alemão para A português. tradução é: você é um Alf otário. e adeus. É isso mesmo. Tchau. É Bom, uma língua difícil. porra. E pra escrever, então, você vê, olha como escreve isso, velho. É que nem escrever, eu sempre escrevi errado Udo Dirk Schneider e Rudolf Schenker do Scorpions, né? Porque eles põem SCH. Eles botam cheio de. É aquelas línguas que tem tipo 10, 15 letras e 2 vogais, né? É verdade, só consoante, uma atrás da outra. E tem essa outra música que eu juro pra você que eu descobri hoje, cara. Noise Gate. Eu descobri hoje e achei muito legal. É mesmo? Ela parece uma. Isso. Parece que essa música, assim, musicalmente, ela parece muito com a American Pompeii, que é do Do- próximo, né? Parece que ela deu origem àquela ali, sabe? É bem mesmo? naquele climinha. Depois você escuta. Tem no YouTube aí. Eu Bacana. até vou procurar uma versãozinha boa dela pra deixar na minha discografia e tal. Achei muito E legal. ela, e até também é uma coisa que a gente também se ressentiu, é que no Brasil nunca teve mercado de single, né? Nunca. Assim, nunca teve. Teve várias tentativas, mas nunca emplacou. Então, assim, até chegou a lançar, se eu não me engano, eu vi em algum lugar brasileiro o single de Only. De repente, até com essa música de essa noite, É. entendeu? Só que, cara, era muito caro. Era muito caro. Então, assim, não pegou. Então, assim, aí, por exemplo, esses covers, essas coisas, eles gravavam sempre todos os discos porque tinham que botar nos lados B, né? Uhum. E o que mais? Também foi. A gente já falou também, né? Que logo depois desse disco, eles gravaram mais. Fizeram a turnê, eles gravaram mais uma sessão para o Kiss My Ass, que é o tributo ao Kiss, né? Gravaram a música Tem Chic. uma música do Thin Lizzy, Ah, Cowboy é. Song, a gente esqueceu. Cowboy Song. I am just a cowboy, lonesome on the trail. Que inclusive eu acho que o Faith No More já gravou essa música, não foi? Ah, é? Se eu não me engano, Faith No More já gravou essa música também. Mas acho que She foi a última participação Do Dan em Spitz. estúdio do Dan Spitz, né? E assim, e aí especulações, né? A gente falou um pouco, né? Tipo, já, né, de como ele saiu. Existem várias, assim. A minha pessoal, assim, isso amadurecido anos depois, né? Na época, eu nem lembro o que eu pensava disso. Mas foi mais assim, a continuação do que você falou. Eles precisavam se adaptar aos anos 90. E aquele cara não tinha nada de anos 90. Não tinha nada a ver. Aquele cara parecia o cara do... como é que é o nome lá do cara? O Party On Wayne, Party On Garth, né? Ah, sim, é. O Wayne's World. Garth, Wayne's World. Ele não tinha cara de... Ele não ia colocar o cabelo e botar um piercing no nariz, né? Então, Nem assim, tocar o que precisava tocar, né? Porque era um nem guitarrista tocar. solo. Nem ia tocar aquela, né? Então, assim, eu acho que foi mais por causa disso. Agora, tem uma entrevista com ele no Metal Sludge, Uhum. aquele site, que Sei. ele fala assim, só você olhar os números. Depois que eu saí, olha quanto vendeu os discos.
E o último disco que eu gravei ainda era um sucesso. Ô, velho, se enxerga. Menos, né? Menos, né, baixinho? Bem, menos. Não é por causa disso, né? É por Não. causa dos tempos mesmo, das coisas. Ele não compunha porra nenhuma, né? Eu acho que assim, eu acho que teve a ver, mas não por causa dele. Teve a ver, assim, o tirar dele foi sintomático. Foi tipo assim, mais uma marra do antigo Anthrax que eles deixaram pra trás, Uhum. entendeu? Mas não foi por causa dele. Foi assim, ó, a gente agora vai compor coisas que, tipo, sei lá, não vai ter solo desse jeito, mas então a gente não precisa desse cara. Esse cara só vinha aqui, gravava um solinho, foda-se Sim, ele, sim. entendeu? É assim, e eu acho que assim, a gente vai falar em outros episódios aí, eu acho que daí descambou um pouco mesmo, porque aí a- eles realmente se perderam na identidade da banda. A banda, tipo assim, era uma banda, pra mim, única no segmento thrash metal, assim, e aí eles, dali pra frente, desandou feio. Uhum. Mas aí Isso também é um eles- assunto para os próximos discos, né? Isso, Vai ter isso. disco que vai ser bem breve, hein? Inclusive até assim, aproveitando que já tá no final, a gente também deixar assim, pô, se eu fazer a discografia do Anthrax, a gente só vai falar de Anthrax por 1000 meses aí, né? Uhum. Mas a gente vai fazer assim dos discos que a gente gosta, que a gente tá afim de fazer, pode ser até disco que a gente nem gosta. Uhum. Não vou fazer de todos, sacou? Eu acho Desde- assim, a gente pode fazer de todos, mas vai ter alguns que vão ser bem rápidos, bem breves. fazer um episódio assim inteiro, né? Falando dos detalhados. Porque, cara, tem disco de bandas que a gente ama, cara, que a gente fala, não, esse eu pulo. Toda banda tem isso, então assim, aguardem, que vai ter muita coisa boa, muitas coisas que vocês podem não concordar. Se vocês não concordarem, desculpas, não é nada pessoal. E também, até como o próprio Daniel fala do Kiss My Ass, né? No Kiss My Ass, não. Que se foda, que é foda. Kiss é foda, no Kiss é foda. Assim, a gente vai falar das bandas que a gente gosta. Então, a gente não leva assim, esses caras, porra, botaram um cara pra falar do Motley Crue, o cara que não gosta do Motley Crue. Não, não é isso. A gente vai falar das bandas que a gente gosta, e porque a gente gosta, a gente se acha à vontade pra poder falar do que a gente também não gosta da banda, entendeu? Não é nada. Eu não vou falar do Catinguelê. É isso mesmo. Entendeu? Então não se ofendam. Espero que tenham gostado. Uhum. Né? Curtam. E até o próximo. Beleza, mano. Tá bom? Aquele abraço. Então é isso aí, abração, velho. Até mais. Valeu, tchau. Plim.